Olá, Motolama na área. Toda hora tem alguém perguntando o que é essencial levar numa viagem. Quando falamos o essencial, são aquelas coisas que não estão na sua lista padrão e que na hora do sufoco fazem toda a diferença. É claro que tem coisas essenciais numa viagem de moto que são tão óbvias que nem vou falar. Coisas como a moto, o capacete e meias limpas são esses detalhes técnicos que eu não preciso falar. São pequenas coisas que normalmente nem lembramos, mas que na hora da onça quebram um pusta-galho. A ideia é lembrar que numa viagem longa, uma pequena ocorrência não se transforma em um desastre de 10 mil reais, mas sim em história épica para contar no churrasco sem passar vergonha. São 12 itens essenciais que todos os pilotos das antigas levam na sua bagagem. É o que separa o cheguei inteiro e feliz e do tô aqui quebrado, congelado e devendo no cartão. E o melhor, praticamente aqui é tudo leve, barato e feio. Ou seja, perfeito para o motociclista raiz. Então já se ajeitem no banco, pega o caderninho de anotações para não esquecer nada, porque o primeiro item pode salvar o seu cérebro em plena reta hipnótica. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Entre as coisas fundamentais para levar na sua viagem é a certeza de estar inscrito no canal do Motolama. E já que está inscrito, aproveita e dê o like e compartilhe com seus brothers de viagem para que, se você esqueceu de alguma coisa, alguém tenha levado. Valeu! Algumas coisas que eu vou citar por aqui não são muito usuais de se ver por aí, mas vale a pena procurar até achar. Até porque elas resolvem muita coisa, principalmente para quem viaja sozinho. Então vamos parar de informação e contar quais são os essenciais. Número 1. Dispositivo de comunicação remota. Imagina a cena. Você está num trecho tão vazio, mas tão vazio, que a última coisa que você viu foi um urubu pensando se você vai virar o almoço dele ou não. Nisso a moto apaga. Pane elétrica. Você puxa o telefone e ele mostra sem serviço. Que basicamente ele está dizendo, se vira campeão. É aí que entra o herói tímido dessa lista. O dispositivo de comunicação remota. Mensageiro via satélite e PLB são aquelas coisas que ninguém quer usar, mas que na hora do perrengue todo mundo quer ter. Tem duas categorias aqui. Primeiro tem o PLB, Personal Locator Beacon. Trata-se de um dispositivo de segurança para alertar a equipe de busca e salvamento em situações de perigo que opera independente da rede celular. Um botão só. Você aperta e basicamente está dizendo para o mundo, venham me buscar antes que eu vire carniça. E ele manda sua localização para os serviços de resgate. Não manda recadinho, não manda foto, não posta story e não compartilha no grupo da família. É emergência pura. Apertou e você está oficialmente no modo deu ruim. Segundo tipo são os mensageiros via satélite, tipo Garmin InReach e similares. Esses são um upgrade social. Além de pedir socorro, você consegue enviar mensagens, atualizar status e avisar tipo, mamãe não morri, só errei a entrada da estrada e faz 2 horas que estou perdido. E por que isso é tão importante? Porque relatos de busca e salvamento estão cheios de histórias de gente que ficou perdida por dias por não conseguir falar com ninguém, quando podia ter sido tudo resolvido com apenas um clique dizendo estou aqui, vem me buscar. O lado ruim? A bateria. Não adianta nada ter o gadget do James Bond se ele morre mais rápido que celular antigo rodando GPS, Tinder e Facebook ao mesmo tempo. Então mire em pelo menos 120 horas de stand-by. Checa a carga antes de sair e leva o cabinho antes de sair em viagem. Viajou sozinho? Não esquece o dispositivo. Número 2. Dinheiro de emergência. Agora vamos falar de um negócio bem antigo, quase mitológico. Grana em espécie. Notas de papel. Aquele negócio que às vezes você até esquece como é que ele se parecia. Porque o trem funciona assim. Seu cartão é lindo, sem anuidade e cheio de milhas. Até o dia que o banco resolve que, obviamente, você comprar gasolina no posto do Zé às 4 horas da manhã não é seu padrão. E deve ser golpe. Imagina o cenário. Você está a 100 km da cidade mais próxima, tanque virando reserva, você passa o cartão e a maquininha faz aquela pausa dramática. Ela pensa e manda. Transação não autorizada. Você tenta outro, bloqueado. Outro, suspeito.
O frentista olha para você com aquela cara: meu chapa, aqui é dinheiro ou nada. E ele manda: deu R$700, chefe. E nesse momento você descobre que o limite do seu cartão era de 500. Sem dinheiro, sem combustível e sem sinal. Nem para fazer um Pix. A solução é tão simples que dói. Separa um din-din de emergência, em notas, e esconde elas num lugar que nem você nem o ladrão acham fácil. E regra de ouro: esse dinheiro não existe. Você não pega ele só para comprar um lanche porque ficou com preguiça de ir no caixa eletrônico. Ele é o extintor do seu bolso. É a diferença entre uma viagem oficialmente arruinada e deu tudo certo. E é justamente esse kit de notas. Número 3. Silver tape e enforca-gatos. Se tem um item fundamental, que é a fita adesiva com autoestima, é o silver tape. E do lado dele, o fiel escudeiro, o enforca-gato, também conhecido como zip tie. Você está lá feliz, encara a estrada, vida bonita, de repente sente um tac. Olha pelo retrovisor e o baú está balançando igual dente de leite. Ou pior, o suporte resolveu pedir demissão no meio da viagem. Peça solta, carenagem tremendo e aquele barulho inconfundível. Daqui a 10 km vai cair. Aí você para no acostamento, abre o baú de ferramentas e a coisa que vai mais trabalhar não é a chave 10, não é o alicate. São aqueles 30 centímetros de silver tape bem usado e meia dúzia de enforca-gato. Piloto de expedição já prendeu carenagem, refez fixação de baú, amarrou o pneu no aro e até improvisou bota com silver tape e saco plástico. Tem moto rodando por aí com gambiarra de silver tape que já durou mais do que a peça original. Peso? Que nada. Um rolo de silver tape rende quilômetros de tranquilidade. E o enforca-gato, que é igual a amizade. Leve, barato e salva a tua vida. Número 4. Navegação offline e backup. Vamos falar de uma entidade maligna que todo mundo já encontrou. O GPS perdeu o sinal. Você está lá no meio do nada, seguindo o GPS de boa. Daí ele manda você virar à direita. Você vira e... estrada fechada. Placa de área interditada e porteira fechada com corrente e cadeado. E para piorar, 27 cachorros latindo. Você dá meia volta, volta para a estrada que estava e o GPS mostra aquela tela em branco. Perdeu o sinal de internet e não tem como recalcular. Lição número 1. Faça download dos mapas da região que você vai rodar. Daí mesmo que ele perca o sinal, já tem os mapas na memória, como eu já ensinei nesse vídeo aqui. O link vai estar na descrição. Ah, mas meu GPS ficou sem bateria e o carregador não está funcionando. Aí entra a tecnologia do século XVII, o mapa de papel. É old school? É, mas funciona sempre. Não requer bateria, não precisa de sinal de internet e é sempre confiável. Então, sim, imprima o mapa, leva tudo anotado, dobra direitinho e guarda dentro de um ziplock para ser a prova d'água. Porque o dia que o digital te abandonar, esse papel amassado vai te tirar do buraco. Número 5. Anti-embaçante. Agora o terror oficial dos pilotos na chuva. Viseira embaçada. Você está de boa na estrada, tudo lindo, visibilidade ok, de repente cai um pé d'água. E a viseira vira uma parede branca. Até parece que alguém passou corretivo na sua frente. Você não vê faixa, não vê buraco, não vê porra nenhuma. É pânico instantâneo. E isso acontece por causa de um detalhe bobo. Diferença de temperatura entre sua respiração quente e o ar frio lá fora. Uns 10 graus já são suficientes para a umidade condensar e dizer acabou para você. E para resolver isso tem duas soluções. A primeira é o clássico anti-embaçante. Ele faz uma camada que espalha a água e te dá um tempo extra. Basta aplicar na viseira e está resolvido. O segundo é o Pinlock. Trata-se de uma lente transparente aplicada na parte interna da viseira que impede o embaçamento em dias frios ou chuvosos. Ele cria uma camada de ar entre a viseira principal e a lente interna, tipo vidro duplo de janela americana. E isso dificulta de formar gotinha de condensação. Mas como nada disso é 100% garantido, antes de virar neblina dentro do capacete, abre uma frestinha de alguns milímetros, só o suficiente para entrar um pouquinho de ar. Claro, vai entrar um pouco de ar frio na fachada. E é isso ou guiar sem ver nada. Número 6. Kit de reparo têxtil. Isso aqui vai parecer coisa de vó com kit de tricô. Mas um rasgo na jaqueta ou no saco de dormir nunca começa gigante. É sempre assim. Passou perto de um galho mais atrevido,
Enganchou numa cerca e abriu um rasguinho inocente. E você pensa, Ah, depois eu vejo isso. daí já é tarde. O trem vai crescendo até se transformar numa cratera gigante por onde vai entrar frio e chuva. E em meia hora, aquele rasguinho começa a aparecer pedaço da sua cueca velha. Um kit de reparo têxtil de alta resistência resolve isso na hora. O trem é bem simples. Uma fita tipo ripstop ou um tubinho pequeno de adesivo próprio para tecido. Colou, vedou e já reduziu o estrago na hora. Quem ignora o rasgo paga com viagem ruim. Quem tem kit de reparo, olha o dano, respira fundo, senta na beira da estrada, lembra da avó fazendo tricô e faz o mini hospital de roupas na beira da estrada. E a viagem continua seca. Número 7. Lubrificante de zíper. Já que estamos falando em consertar a cueca no meio da viagem, você quer conhecer o desespero verdadeiro? É assim, tá um frio do cacete, você para fechar a jaqueta e o zíper trava. Meio aberto, meio fechado, do jeito errado. E a tempestade responde entrando por dentro da sua roupa. Em pouco tempo você está encharcado, tremendo de frio e se perguntando como é que essa porra desse pedacinho de metal cheio de dentes decidiu que hoje não é dia de trabalhar. E sabe o que resolve isso na hora sem virar drama? Um bastãozinho de cera ou um microfrasco de silicone. Isso parece um preciosismo, mas na hora do sufoco você vai me agradecer. A cera seca o zíper, repele sujeira e faz deslizar suave, tipo comercial de margarina. São pequenos, não ocupam espaço e quebram um galho enorme. E se não tiver, dá para usar uma vela como lubrificante, e funciona bem. Agora a pergunta que não quer calar. Por que alguns chamam de zíper e outros chamam de fechecler? Comentários aqui embaixo, por favor. Número 8. Detergente técnico para equipamentos. Sabe aquela jaqueta de Gore-Tex? Cara, linda, cheia de sacanagem, que teoricamente aguenta tanto furacão Katrina como lágrima de ex-namorada? Então, ele pode virar pano de chão encharcado se você lavar ele com detergente errado. Detergente comum pode remover até 70% do DWR, Durable Water Repellent, que é aquele revestimento que repele a água, transformando ela em gotinhas. Sem ele, sua roupa pode até ter uma membrana, mas a camada externa encharca, esfria, fica pesada e você passa o resto da viagem molhado. Os fabricantes vivem negando a garantia do casaco e que na verdade foi você que usou o sabão errado. Aí o cara fica revoltado com a marca quando na realidade foi o sabão baratinho. O certo é usar um detergente técnico, que eu nunca ouvi falar, mas que foi feito para lavar sem detonar o DWR. Resultado, o equipamento dura anos a mais. A impermeabilização continua firme e você não vira meme de humano ensopado. Esses detergentes são complicados de achar, mas tem por aí. Mas no final é melhor deixar sujo. Mas se não tiver jeito, dá para aplicar um repelente de água que funciona razoavelmente bem. Número 9. Almofada de assento. Agora vamos para o terror número 1 da quilometragem. A dor na bunda. O dia começa lindo. Você senta na moto, liga o motor e pensa. Tranquilo, dá pra rodar 1000 km hoje, fácil. Aí você chega lá pelos 250, 300 km e começa o tormento. A bunda começa a doer e dá aquela vontade enorme de pilotar em pé. A cabeça quer rodar, mas o corpo te manda aquela mensagem. Aí, brother, tô legal. Por isso o macaco velho sempre tem uma carta na manga. Ou melhor, na bunda. Uma almofada de gel sempre pronta para entrar na jogada quando a busanfa reclama. Essas almofadas redistribuem a pressão, absorvem impacto e aliviam o ponto de dor. É como dar férias de meia hora para o teu sentador enquanto você está viajando. Essa almofada não é luxo. É o que te permite chegar no final do dia, ainda com vontade de andar, ao invés de descer da moto reclamando, dizendo que parece que passou 12 horas sentado no banco da escola. Número 10. Camada anti-vibração para as mãos. Vamos falar das suas mãos. Aquelas coitadas ficam agarradas no guidão durante horas. Vibração constante não é só chatinho. Ela literalmente reduz a sensibilidade e te deixa mais lento. Estudos mostram que após 4 horas pilotando com vibração, a latência nervosa nas mãos pode aumentar em até 25%. Traduzindo, o tempo que seu cérebro pensa, freia, e o comando chega nas mãos, demora um pouquinho. A solução não é mágica, mas ajuda bastante.
Luvas com gel anti-vibração são aquelas luvas fininhas que vão por baixo da luva principal. Elas são feitas para absorver a microvibração e redistribuir a pressão. Elas tiram a parte da pancada dos nervos da palma da sua mão. Mas o equipamento não faz milagre sozinho. Entra aqui o protocolo do Peg Dance. Não é pole dance. Trata-se de uma técnica de movimentação das mãos. A cada 10 minutos você conscientemente relaxa o aperto, mexe os dedos, muda levemente a posição das mãos e aproveita e alterna o peso nos pés e dá uma sacudida geral. Parece bobo, mas é isso que mantém o sangue circulando. Formigamento em viagem não é normal, é um aviso. Conforto em viagem longa é camada de segurança. Não é frescura, é prevenção de acidente. Número 10,5. Conforto para os documentos. Uma coisa que muita gente não dá importância é na hora de embalar os documentos para a viagem. No meio de todo esse arsenal de sobrevivência, tem um item que parece banal, mas decide se você termina o dia inteiro ou deitado na cama em posição fetal. A cueca certa. É aqui que entram as cuecas Paucher no contexto de essenciais para longas viagens. Horas e horas sentados na moto, calor, suor, vibração e atrito constante criam a receita perfeita para assaduras e aquele desconforto que ninguém mostra no Instagram, mas que arruinam sua viagem depois do quilômetro 300. A cueca Paucher foi pensada justamente para esse cenário. Tecido respirável que seca rápido, modelagem que reduz o atrito nas áreas críticas e suporte onde precisa, ao invés daquela sensação de pano embolado brigando com a costura da calça. Na prática, funciona como qualquer outro item dessa lista. É mais uma camada de segurança. Assim como as camadas de vibração protegem a sua mão e a almofada de assento protege a sua concentração, a cueca da Paucher protege a sua base de operações. E quando você mantém as intimidades felizes, sobra muito mais foco e disposição para fazer o que realmente interessa, andar de moto. Visite o site da Paucher em www.paucher.com.br e use o código MOTOLAMA05 para ter um belo desconto. Confere lá. Número 11. Café de ação rápida. Chegamos ao campeão da lista, o café de ação rápida. A hipnose de estrada não espera você estar morto no final do dia. Às vezes, 15 minutos no retão já basta para você entrar no modo mente fora do corpo. Olho aberto, olho fechado, mão no guidão, a cabeça saindo do ar e menos naquela carreta que está se aproximando. Nessa hora, o cafezinho tradicional é como aquele amigo que chega quando o problema já acabou. Ele leva meia hora para ser absorvido pelo corpo porque depende da digestão. É aí que entram as pastilhas de cafeína, que são suplementos estimulantes. Fornecem energia rápida e aumento de foco, ideais para longas viagens. Eles podem ser em formato de goma ou pastilha mastigável, mas oferecem uma ação estimulante quase de efeito instantâneo. Elas são absorvidas direto pela mucosa, não para te transformar em herói da madrugada. É só para te devolver aquele estado de alerta básico até a próxima parada decente. Número 12. Eletrólitos. Só que não adianta estar acordado com o cérebro ligado se o corpo está entrando em colapso silencioso por falta de hidratação e sais minerais. Em esquema de 45-15, 45 minutos rodando e 15 parado, você vai perdendo água e sódio sem perceber, principalmente no calor dentro da jaqueta. Um atleta perde de 700 a 900 gramas de sódio por litro de suor em um dia de calor muito intenso. Se você só manda água, começa a diluir o pouco de sal que tem no organismo. E aí chegam as câimbras, dores musculares, mente lenta e os erros bobos. E no limite, a hiponatremia, que é basicamente intoxicação por excesso de água e falta de sal. A resposta é ridiculamente simples. Leve pacotinhos de pó ou comprimidos efervescentes de eletrólitos. Repositor de eletrólitos é uma solução composta de água e minerais essenciais, como sódio, potássio, magnésio e cálcio, e são projetados para repor os sais perdidos pelo suor ou pela desidratação. Cada dose tem menos de 10 gramas e cabe em qualquer canto da bagagem e não reclama de calor, umidade ou porrada. O protocolo é simples. 1 hora antes de sair, você já manda uma garrafa com eletrólitos para dentro. E depois, em cada parada, uma microdose, sem esperar ficar com sede. E vai conferindo pela cor da sua urina o seu nível de desidratação. Se tiver clarinho, beleza.
Escuro, você já está atrasado. E por aí vai. No fim das contas, esse combo de café rápido e eletrólitos não é frescura de atleta chique. É o que separa chegar inteiro no final do dia de virar manchete de capa de jornal. Mas fica um aviso. O limite diário é de 400 miligramas. Acima disso, você começa a correr sérios riscos cardiovasculares. Fique esperto. Pois é, esses essenciais são a primeira linha de defesa do dia a dia na estrada. Desde o dispositivo de comunicação remota raramente usados, mas que salvam vidas, até os humildes pacotes de eletrólitos que evitam silenciosamente as emergências médicas mais comuns. Esses 12 itens essenciais redefinem o que significa fazer uma mala inteligente para uma viagem de longa distância. Em cada estrada, um padrão se destaca. Os melhores pilotos não se preparam para a estrada, se preparam para a rateada do corpo. Não são equipamentos caros, são pequenos detalhes, como correção de visibilidade, reserva de dinheiros para emergência e kit de manutenção que separam um desastre de uma viagem lendária. Surpreendentemente, alguns dos itens mais críticos, como produtos de limpeza técnico e camadas anti-vibração, são leves e baratos, mas evitam os problemas de final de viagem que os novatos ignoram. Essa lista prova que a verdadeira resiliência vem da disciplina, não da sorte. A diferença entre uma ocorrência e uma jornal da época não é a moto que você pilota, mas a sabedoria na sua lista de bagagem. Deixe nos comentários quais itens você não sai de casa sem levar. Então é isso. Ande com inteligência, porque a preparação é a verdadeira arma secreta de todas as estradas. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando.